Olá a todos, sejam bem-vindos à videoaula da unidade 5 da disciplina Modelagem de Sistemas. Hoje vamos aprender a elaborar o diagrama de atividades. Para isso, eu vou me basear mais uma vez no estudo de caso do sistema de locação de veículos, que a gente fez até aqui, o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, diagramas de caso de uso e especificação funcional do caso de uso. Agora vamos para o diagrama de atividades. Para isso, então, eu tenho aqui o draw.io, um arquivo que eu já deixei aberto aqui para poder inserir o meu diagrama de atividades. Lembrando da aula de diagrama de atividades, que estão nos slides aí em PDF, o objetivo desse diagrama é mostrar a sequência de funcionalidades que são executadas dentro do sistema que está em desenvolvimento. Então, o caso de uso que foi elaborado em videoaula passada aqui, mostra todas as funcionalidades mais gerais do sistema, né? E quem que executa, que aqui no caso são os atores funcionário e cliente. E já foi alertado lá no caso de uso que eu não posso ficar colocando sequências aqui, porque senão o caso de uso vai virar um fluxograma. E não é esse o objetivo, né? O caso de uso é para você comunicar com o seu cliente, com os seus stakeholders, para ver como que o sistema desempenha suas funcionalidades. Então, o momento de você mostrar essa sequência de atividades é no diagrama de atividades, que não é como propósito principal conversar com o seu cliente, embora ele possa ser usado para isso, porque ele tem uma sintaxe bem simples, uma semântica bem simples. E ele sim se parece com o fluxograma. Tá? Então, seguindo lá as regras da unidade, eu vou apresentar a construção do diagrama. E para você construir ele, basta olhar o caso de uso. Em geral, a relação, né, de atividades no diagrama de atividades, ela é 1 para 1 com cada caso de uso. Mas pode ser que eu tenha que desmembrar algum caso de uso, né, detalhar melhor ele aqui para poder incluir lá no meu diagrama de atividades. Outra informação importante é que o diagrama de atividades ele pode ser feito tanto do sistema como um todo, como é o que eu vou fazer aqui nesse exemplo, mas ele também pode ser feito de um requisito funcional específico, se esse requisito assim requerer um diagrama de atividades detalhado. Para começar o diagrama, né, eu preciso definir se ele é um diagrama de atividades em raia ou se é um diagrama de atividades comum. Né? Lembrando as raias lá da unidade 5, ele é uma divisão entre os atores do sistema. Nesse caso, eu não vou optar por fazer o de atividades de raia, porque esses dois atores aqui do sistema de locação de veículos, está bem caracterizado que o funcionário é um ator primário e o cliente é um ator secundário. Então, não faz muito sentido mostrar essas informações, porque a maioria das coisas que o cliente faz de acesso nesse sistema de locação é de informar dados para o funcionário. Então, eu vou fazer um diagrama de atividades comum. Agora, no caso, por exemplo, de um sistema que tem atores que interagem primariamente com o sistema, aí eu coloco uma raia para cada ator e isso ajuda no projeto de interfaces do sistema. Então, vou começar aqui com esses primeiros requisitos funcionais. Esses requisitos iniciais são um CRUD, né, necessário para o funcionamento do sistema. Sem eles, eu não consigo ir para frente aqui e fazer a funcionalidade principal do sistema, que é registrar a locação. Então, por isso, eu vou colocá-los os três aqui. E aí, quando eu tenho, né, três atividades que podem ser feitas em paralelo, tá? Aí eu coloco sempre uma barrinha de fork ou de join. Mas, antes disso, eu tenho que começar com o meu estado inicial. Todo diagrama de atividades começa com essa bolinha preta aqui, que é o estágio inicial. Esse símbolo aqui de fork join, ele quer dizer o seguinte. O fork, né, significa que eu vou separar a minha sequência de atividades em três. E o join que eu vou juntar. A simbologia é a mesma, a leitura do diagrama que vai mudar aqui. Por que eu vou usar aqui um fork? Tá? Para poder separar os três tipos de CRUDs que eu vou colocar. Então, eu vou colocar aqui um primeiro CRUD. Para colocar na ordem, né? Esse aqui é o meu segundo requisito funcional.
né, que lá está colocado como manter cadastro de veículos. Eu vou manter esse nome aqui. Eu coloquei o segundo aqui porque eu vou puxar uma seta para poder fazer o 1 aqui do lado, né? E aí manter a ordem de leitura do diagrama. Então, RF1, manter cadastro de marcas e modelos. E o outro aqui que eu vou inserir é o manter cadastro de clientes. As cores das setas ficam diferentes mesmo se você puxa direto do fork do join ou se você pega a seta ali na paleta UML. Manter cadastro de clientes. Agora eu vou usar o mesmo símbolo, só que significando join, para falar que depois desses 3 tipos de cadastros, eu consigo partir para a função principal do meu sistema, que é um registro de locação. Então eu vou fazer isso aqui agora. Vou colocar a atividade aqui, que se chama, vou alinhar ela aqui em cima, que se chama RF4, registrar locação de veículo. Ou seja, eu preciso de executar todas essas anteriores aqui para eu poder começar o meu registro de locação do veículo. Próximo requisito funcional é o gerar fatura de locação. E aqui uma dica que vai para vocês. Quando eu construo o diagrama de casos de uso numa sequência mais ou menos como vai funcionar no sistema, embora eu não indique que isso no diagrama de casos de uso, para construir o diagrama de atividades fica fácil, porque aí eu vou montando a sequência com base no que eu construí no caso de uso. Então aqui eu já tenho o RF5, que é o gerar fatura de locação. RF5, gerar fatura de locação. Tá. O próximo caso de uso será liberar veículo para locação. Mas aqui eu tenho que observar uma coisa que é importante, né, em relação a essa etapa, que talvez você só visualize, né, no final da construção do seu diagrama. Como eu tenho um entendimento maior desse sistema aqui, eu já visualizo aqui inicialmente. O gerar a fatura de locação, ele é feito uma primeira vez para você entregar o veículo, liberar o veículo para o cliente. E ele é feito, em alguns casos, uma segunda vez na hora da devolução. Porque, como já foi enunciado aqui nos requisitos, na hora da devolução do veículo, uma fatura pode ser regerada, né? Se a pessoa andou mais do que estava previsto, né, na trajetória de percurso da locação dele, ou então se andou menos, né, ou então se teve alguma ocorrência, né, como um acidente, né, um dano ao veículo. Então tem a fatura da locação inicial e tem a fatura da locação no final da devolução. Então por isso que eu vou colocar aqui uma estrutura de condição ou de decisão, que é a mesma coisa do que um se, um if ou else, né, de uma linguagem de programação, fazendo a seguinte pergunta: é primeira fatura, né? A primeira fatura, a condição é sempre uma pergunta, tá? Se é a primeira fatura, aí sim eu posso fazer a liberação do veículo, né? Que a primeira fatura o cliente não paga ela só serve para você liberar veículo para cliente, tá? Agora, se não é a segunda fatura,
eu vou ter que fazer o recálculo dela. Mas para poder terminar esse tipo de estrutura de decisão, eu só vou conseguir fazer no final do meu diagrama, né? Porque a geração de uma nova fatura ocorre na devolução. Então, eu vou deixar para fazer essa seta aqui mais para o final. Liberar veículo está aqui. Registrar devolução do veículo. Então, é a minha próxima atividade. Né? Vou colocar aqui um RF7, que é registrar devolução do veículo. O ato de registro da devolução do veículo também envolve uma outra estrutura de decisão para saber se o veículo vai ter que ser devolvido com alguma recálculo na fatura, ou se não, eu já posso ir, né, para baixa da locação, né? Ou seja, eu registrar a devolução do veículo e encerrar o meu fluxo de atividades. Então, para isso, vou colocar uma outra estrutura de decisão ou condição aqui. A minha pergunta vai ser uma pergunta mais genérica. Necessário recalcular fatura, por aqueles motivos ali que eu mencionei anteriormente. Se for necessário recalcular a fatura, e aqui eu vou mudar aqui a ordem do meu sim ou não, né? Você pode alterar, se você quiser, o nome aqui que está em inglês, né, para português, é até mais adequado. Mas aqui eu vou deixar yes ou no mesmo, para poder para simplificar aqui o desenho mesmo. Então, se não é necessário recalcular a fatura, aqui eu só inverti o yes ou no aqui, eu já passo para uma outra atividade, que claro que não vai ser o gerar relatório. Gerar relatório de locações eu vou colocar no final aqui do meu diagrama de atividades. Ele é meio um fluxo paralelo em relação a esse outro que eu estou fazendo aqui. Tá? Aqui nesse caso, depois que se eu não precisar recalcular a fatura, é só dar a baixa lá na locação do veículo. Tá? Eu não coloquei esse caso de uso, que é dar baixa na locação, né? ou mudar o status da locação para devolvida. Tá? Por quê? Porque essa funcionalidade aqui, de alguma forma, ela já serve como registro de locação. Você só vai atualizar esse campo. Tá? Então, eu poderia voltar com essa seta lá em cima para falar que eu vou atualizar a locação de veículo, ou então colocar uma atividade aqui que faz muito mais sentido, né? Porque senão, se eu voltar lá para cima no meu diagrama de atividades, eu vou me confundir, né? Porque eu vou ter que gerar fatura de novo, liberar veículo, ou seja, eu estou acrescentando aqui uma atividade que não tem no diagrama de caso de uso. E eu vou chamar essa atividade, eu não vou botar o nome dela de RF, ou então posso pôr um RF4 aqui, né? Que é referente a registrar locação com uma alteração na funcionalidade, que é uma atualização de dados, que eu vou chamar registrar baixa da locação. Ou simplesmente posso deixar, né, sem o RF4. O RF4 é bom que eu falo que eu estou referenciando o requisito lá de cima. E aí, no caminho feliz, né, que é o fluxo principal, que o diagrama de atividades mostra também, eu fecho o meu ciclo aqui com o estado final. Esse aqui é o caso de que eu não tenho que regerar a fatura. Se eu tiver que regerar a fatura, né, o que eu vou fazer? Essa seta aqui, ó, do recalcular fatura, ela vai vir aqui para cima, tá? Exatamente para o requisito funcional gerar a fatura da locação, porque aqui eu tenho que gerar novamente a fatura. Se eu faço esse tipo de retorno aqui, ó, eu estou garantindo, né, que a fatura vai ser gerada de novo, né, e eu posso, né, claro que aí eu não vou fazer mais esse processo aqui, né, porque é uma segunda fatura, ou terceira ou quarta, né, não é a primeira. Então, esse caminho aqui eu não vou continuar, mas eu não posso travar o diagrama nesse sentido, né, então eu tenho que determinar esse outro lugar da seta aqui. Ou seja, quando não é a segunda fatura, e esse caso que eu vim aqui, tive a necessidade do recálculo e voltou aqui para cima, do gerar a fatura, eu tenho que voltar isso lá para baixo. E para onde eu volto? Eu volto, né,
exatamente para essa mesma estrutura de decisão aqui. Por que eu volto para essa mesma estrutura de decisão? Porque ele vai perguntar, né, se eu vou precisar de regerar a fatura novamente, né? Então aqui, na hora do no aqui, né, que ficou embolado, você puxa o losango aqui e aí ele mostra. Então, se não é a primeira fatura, ele pergunta mais uma vez se é necessário recalcular. O cliente pagando certinho lá, ele vai registrar a baixa da alocação e assim eu consigo fechar o meu fluxo do diagrama de atividades. Ou seja, o diagrama de atividades ele pode mostrar tanto fluxos principais ou alternativos no sistema. O importante é que ele feche todo o ciclo, né? Desde o estágio inicial até o estado final. E para a gente terminar o diagrama de atividades aqui, faltou só contemplar o gerar relatório de locações, que é uma atividade que você pode fazer depois que os dados estão cadastrados no sistema. Então aí eu vou colocar um RF08 aqui, que é paralelo com todas essas atividades. Gerar relatório de locações. E vou falar que ele pode ser feito depois dos cadastros dos veículos. Aí pode surgir uma dúvida, né? Ô professor, por que eu estou colocando locações depois dos cadastros de veículos e clientes, não estou colocando depois de registrar a locação do veículo? Aí vem uma informação importante, que é o seguinte: o diagrama de atividades, ele é como um fluxograma, ou seja, você percorre ele várias vezes, né? Então, uma primeira vez que eu rodar o sistema aqui, eu gero uma locação, né? Então, depois que eu fiz esses cadastros, eu registro uma locação aqui, fiz uma locação. Para fazer uma outra locação, eu repito o diagrama de atividades, ou seja, ele sempre vai repetir várias vezes. Então, ele me dá quais as ações que eu faço com o sistema de maneira sequencial, ok? Então, por isso que quando eu quero só gerar um relatório de locações, eu posso passar por esse processo aqui e gerar sem ter que fazer o caminho da locação. E como gerar relatório ele é um processo independente, ele termina num estado final aqui que é diferente. Então tá aí, esse é o meu diagrama de atividades do sistema de locação de veículos e com isso a gente encerra a videoaula sobre o diagrama de atividades.